Olá, nesta aula estaremos trabalhando com a função tangente. Então nós temos aqui um círculo trigonométrico, nós vamos representar aqui em radiano, 0 radiano, π sobre 2 radianos, aqui π radiano, aqui 3π sobre 2 radiano, chegando a 2π radianos. Vamos fazer esse movimento, por enquanto, na medição de referência positiva, que é exatamente nesse sentido que nós estamos colocando. Ok? Bom, para se falar da tangente, nós já sabemos do triângulo retângulo, né? Quando você tem, por exemplo, um triângulo retângulo que tem essa forma aqui, né? E você tem aqui um ângulo θ, você tem aqui um cateto A e um cateto B, sabe-se que a tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então isso é exatamente a definição, né, da tangente de um arco no triângulo retângulo. Veja que aqui nós vamos pegar aqui um arco que eu vou chamar, por exemplo, de um arco AB, certo? E nós queremos encontrar a tangente desse arco AB. A tangente desse arco AB, como é que ela pode ser vista, né, geometricamente no círculo trigonométrico? Então nós temos aqui o arco AB e o ângulo central θ. Então o que nós vamos fazer? Eu vou traçar aqui uma reta que é tangente a esse ponto que é a origem do sistema. E vou prolongar exatamente o raio do círculo. Então esse segmento que vai do O até aqui, por exemplo, um M, esse segmento ele excede o valor do raio, e nós sabemos que no trabalho de círculo, no círculo trigonométrico, o raio é unitário, né? Então esse raio desse círculo é 1, certo? Então eu posso estar colocando aqui como 1. Esse segmento aqui é maior do que 1. Então veja que agora eu estou vendo esse triângulo retângulo e quero saber quanto é a tangente de θ na visão desse triângulo retângulo que está aqui. A tangente de θ é o cateto oposto, que vamos definir como OM, dividido pelo cateto adjacente, que é 1, por conta que estaremos sempre trabalhando com círculo trigonométrico de raio 1. Então, concluímos ali que a tangente de θ, naquela representação geométrica, é exatamente OM. Então, o que você observa? Que os valores das tangentes de arcos no círculo são medidos, né, serão medidos a partir, nesse eixo que tangencia o O, medindo-se do ponto que eu considero 0 até o prolongamento, né, desse raio que vai até o extremo do arco, prolongando até encontrar o eixo, chamado eixo da tangente. Vamos imaginar que o meu B agora estivesse aqui, B'. Ao fazer esse movimento, certo? Até chegar lá no eixo, nós teríamos aqui uma tangente, por exemplo, de alfa, que vai de O até um M, 2 linhas, por exemplo. Então, na medida que eu faço exatamente esse trabalho, medindo aqui sobre o eixo das tangentes, gente, só um instante, por favor. Então, na medida que... Desculpe.
Na medida que eu faço, eu tenho exatamente o arco alfa, eu vou buscar a tangente de alfa. A tangente de alfa é medida de O até N, duas linhas. Olha, o que você... até porque aí eu tenho um novo triângulo retângulo, enfim, e você segue dessa ordem. É interessante porque você pode dizer assim, então você quer dizer o seguinte: toda vez que o arco estiver no primeiro quadrante, exatamente no primeiro quadrante, as medidas das tangentes, né, desses arcos serão feitas aqui acima do zero. Então, no primeiro quadrante, as tangentes serão com valores positivos, porque estão, na medida que esse B vai se deslocando, você observa que o segmento vai exatamente aumentando. Bom, agora vem uma pergunta que eu vou fazendo paralelo, e se qual é o valor da tangente de zero radiano? Então observe, se esse M vier descendo, ou melhor, se o meu arco que está aqui, ele vir diminuindo, esse meu segmento, né, ele também vem diminuindo. Então, se eu perguntar quanto é a tangente de zero, ao ligar o O até o zero, eu não tenho um valor de medida de segmento, como eu tive aqui. Então, a tangente de zero é zero. Agora, pensa de forma contrária. Eu vou aumentando isso, eu vou aumentando. Então, esse valor aqui vai aumentando. Imagine que eu esteja infinitamente próximo do π sobre 2. Se eu estiver infinitamente próximo do π sobre 2 e ligar do zero até o arco, esse segmento que vai encontrar o eixo das tangentes num ponto extremamente afastado do zero, quase lá no infinito. Se eu pensar que isso aqui é infinitamente próximo de π sobre 2, esse encontro será também lá no infinito. Mas uma coisa eu tenho garantia, que a tangente de π sobre 2, ela não existe. Por que não existe? Não existe porque se eu ligar o zero a π sobre 2, certo? Por serem paralelos esses dois eixos, eu nunca vou encontrar, quando eu ligo zero a π sobre 2 e busco o encontro com o eixo das tangentes, eu não consigo. Então não existe a tangente de π sobre 2. Certo? Agora, aí vem uma questão do segundo quadrante. O segundo quadrante, certo? Eu vou aí simplesmente colocar, tá, colocar uma questão sem fazer a representação geométrica do triângulo, retângulo. Mas assim como eu aqui coloquei para vocês que para que eu encontre geometricamente a tangente de um arco, que eu pego aqui a origem do sistema e ligo com a extremidade do arco até encontrar esse eixo, né, por uma razão aqui do triângulo retângulo, não é diferente do outro lado, quando eu tenho aqui um B, duas linhas, e agora eu quero saber quanto é a tangente desse arco. Certo? A tangente desse arco, interessante, veja só, quando você está no segundo quadrante, né, isso aqui é o segundo quadrante, quando você está no segundo quadrante, apenas mostrando para vocês que a tangente de θ é seno de θ sobre cosseno de θ. E você sabe que no segundo quadrante, certo? O seno, que é exatamente medido nesse eixo, é positivo. Então, se você olhar o sinal no segundo quadrante, o seno de θ é positivo. E o cosseno no segundo quadrante, quando você exatamente pega o arco e projeta no eixo do cosseno, ele é negativo. Então, o sinal da tangente de θ no segundo quadrante é negativo. Então, o que ocorre numa visão geométrica? Então, você vai pegar essa extremidade do arco, passar pela origem
até encontrar o eixo das tangentes aqui embaixo. Então, essa medida aqui, por exemplo, quando eu tenho de O até aqui um M3, essa medida aqui, ó, é o valor da tangente do arco que eu defini aqui como A, por exemplo, B3'. Então, se eu definir aqui o AB3', eu faço a projeção da extremidade, sempre passando pela origem, né, até encontrar o eixo da tangente. Então, esse valor aqui é negativo. E se eu tivesse, por exemplo, um arco aqui, um B4, que seria esse movimento até chegar aqui. Da mesma forma, pegaria, por exemplo, esse arco, né, a extremidade do arco, passando, por exemplo, pelo centro da circunferência, até chegar nesse eixo aqui. Então, essa medida agora, daqui, por exemplo, até aqui, seria o valor positivo, que é a tangente de B4, que é a medida aqui. Então, o que a gente está concluindo? Né? Que no segundo quadrante, a tangente é negativa. Se você fizer por aqui, você vê que no segundo quadrante é negativo. No terceiro quadrante, né, que está aqui, a tangente é positiva. Alzir, como é que eu posso fazer? Se você fizer seno de θ sobre cosseno de θ no terceiro quadrante, né, no terceiro quadrante, tanto o seno como o cosseno são negativos, menos dividido por menos dá mais. E no quarto quadrante? No quarto quadrante, se eu tiver no quarto quadrante, né, por exemplo, um arco que faz esse movimento até aqui, um B5, então eu pego e ligo até encontrar o eixo aqui. Ó. Então veja que esse valor aqui é negativo. Quando eu estou querendo tangente desse arco, a projeção dele aqui, a tangente é negativa. Então no quarto quadrante, a tangente é negativa. E quanto vai ser, né, voltando aqui, a tangente de π? A tangente de π, né, quando eu tenho o arco com a extremidade em π, eu levo ele para o eixo, né, passando pela origem, faço essa ligação e vejo que cai em cima de zero. Então a tangente de π é zero. E quanto é a tangente de 3π sobre 2? Olha, se eu estou em 3π sobre 2, né, eu venho do zero e ligo a 3π sobre 2, né, como você quiser, né, porque aqui eu estou ligando do zero até 3, quando eu estou aqui, ó, eu faço essa ligação, mas isso, né, independente de como eu queira, quando eu pego esse arco e faço a ligação, isso aqui vai para menos, ele não encontra. Se eu estiver muito próximo aqui, ó, se eu estiver muito próximo de 3π sobre 2, o que vai acontecer? Ó? Ele vai lá para baixo, mas negativo. Mas quando eu chego em 3π sobre 2, tá, isso aqui não existe. Então, em 3π sobre 2 não existe. E quanto é a tangente de 2π? A tangente de 2π, assim como zero, também é zero. Então, esses detalhes são interessantes para a gente poder estar representando o nosso gráfico no sistema cartesiano ortogonal. Saber os quadrantes. E aí, nós vamos fazer agora, nessa visão que eu estou colocando de função, como é que eu posso estar olhando a tangente como função? Tá? Uma função. Então, existe um domínio, existe um contradomínio, onde esse meu x leva a tangente de x. E quem é esse domínio? O domínio são todos os valores que eu tenho imagem. Então, veja, o zero tem imagem, qualquer número aqui eu vou ter tangente, mas em π sobre 2, em 3π sobre 2, eu não tenho imagem.
Então, o meu domínio dessa função, eu tenho que dizer o seguinte, são todos os reais. Né? Tal que eu posso estar definindo de uma forma diferente, x pertence aos reais, tal que o x ele é diferente, não pode ser, o π sobre 2 e o 3π sobre 2. Então agora eu vou fazer uma representação, né, em arcos côncavos. Eu vou botar assim, x diferente de kπ mais π sobre 2, onde esse k pertence a z. O que quer dizer isso? Veja, se o k for positivo, né, se esse k aqui ele é inteiro positivo, então ele pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, ele pode ser menos 1, menos 2, menos 3. Quando o k é 0, tá certo? Quando o k é 0, eu tenho o π sobre 2. Então ele não pode ser π sobre 2, a gente já viu que π sobre 2 não tem. Quando o k é 1, pensando no 1, eu tenho, k é 1, eu tenho π, então eu vou ter π somado com π sobre 2. Π somado com π sobre 2 cai nesse ponto, que é o 3π sobre 2. Alzir, e se o k for 2, eu vou ter π, 2π somado com π sobre 2. Então, se vocês perceberem, tá, toda vez que o k ele for ímpar, vou botar aqui, toda vez que o k for ímpar, ele cai sobre o π, tipo π, 2π, 3π, 4π, 5π, 5π, 7π, ele vai cair aqui. Aí você soma π sobre 2, ele vai cair nesse ponto, que não tem tangente. E se o k for par? Se o k for par, ele vai cair sempre aqui, ó. 2π, 4π, então, quer dizer, quando o kπ, melhor dizendo, gente, então, quando o k é π, então 2π cai aqui, agora vamos dizer 4π, par, então, 2π mais 2π, 4π, outro par, 6π, 2π mais 2π, 4π mais 2π, 6π. Então, toda vez que o k for par, ele cai exatamente aqui à direita. Toda vez que o k for ímpar, ele cai aqui. E somar π sobre 2, se ele cai aqui, você soma π sobre 2, tu está aqui. Se ele cai aqui, tu soma π sobre 2, ele está aqui. Então, essa é uma forma de você dizer o seguinte, que qualquer número real no domínio, menos esses caras côngruos, que vão estar exatamente côngruos a π sobre 2 e 3π sobre 2. Né? Você pode dar quantas voltas você quiser, de acordo com aquela lei, ou cai aqui, você tem que excluir isso, por x diferente. O meu contradomínio pode ser todo real, sem problema nenhum. Certo? Agora, o meu conjunto imagem, quem é o meu conjunto imagem? Veja que na medida que eu vou girando o arco aqui, fazendo movimento com o arco, as minhas tangentes, elas vão sendo encontradas daqui para cima, e na medida que eu chego infinitamente próximo de π sobre 2, eu estou indo para o infinito. O infinito. Em π sobre 2 ela não existe, mas se eu tiver, aí é uma questão de limite, uma questão de raciocínio meio que abstrato. Quando eu me aproximo eternamente, infinitamente próximo de π sobre 2, tá, esse cara aqui vai estar lá no infinito. Então eu posso dizer que o meu conjunto de imagem, certo, é todo real também, é toda essa reta, no sentido que ela pode ser prolongada eternamente. Então, o contradomínio, ele é real. Eu posso pensar sempre no real, não vou ter problema com o contradomínio. O conjunto de imagem é que eu tenho que saber, né, o que está acontecendo, né, com as imagens. As imagens, elas representam
que valores? Elas representam todos os valores reais que eu quiser, porque é medido daqui para cima, e essa medição, quando o arco está muito próximo de π sobre 2, isso aqui vai estar lá, quando eu ligar, isso vai estar lá no infinito, a medida do zero é infinito, e quando eu, por exemplo, passo 3π sobre 2, eu faço isso aqui vai para o menos infinito, então eu vou ter de menos infinito a infinito, que é exatamente o conjunto dos reais também para o conjunto imagem. Então, aí tem algumas colocações, e agora a gente vai para a representação gráfica, né, para vocês perceberem. Então, vou agora veja só, como eu posso estar fazendo, né, esse gráfico da função tangente. Então, observem aqui o seguinte, esse eixo horizontal, né, é o eixo que eu vou chamar de domínio, que é todo real, e esse eixo aqui é o contradomínio, que é todo real. Eu preciso entender, né, ainda que eu não estou definindo domínio, quais os valores que serão excluídos desse conjunto aqui. Eu não estou afirmando nesse momento que o conjunto é real. E aqui eu vou apenas especificar, né, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e aqui o 2π. Aqui, se eu andar negativamente, esse cara é menos π sobre 2, aqui é menos π, aqui é menos 3π sobre 2, faço esse movimento, aqui passa a ser menos 2π. Então, no sentido negativo, a leitura é sempre negativa, mas aqui é menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2 e menos 2π. Então, da mesma forma, eu coloco aqui o menos π sobre 2, o menos π, o menos 3π sobre 2 e o menos 2π. Isso continua, né, na medida que eu caminho, né, dou uma volta e vou para a segunda volta. Então, eu teria que fazer 2π mais π sobre 2, 2π, né, mais π sobre 2, eu tenho 4, 5π sobre 2, que entraria aqui, e é colocando os arcos, né, numa segunda volta, numa terceira, aqui negativamente. Então, essa representação é eterna. Eu coloquei apenas de 0 a 2π, ou de menos 2π a 2π. Então, é importante você observar o seguinte, você já sabe que em π sobre 2 e 3π sobre 2, né, não existe tangente. Então, vamos fazer aqui uma linha pontilhada, né, que é importante, onde exatamente nesses dois valores não tem tangente. Assim como, se eu quiser no negativo, em menos π sobre 2 e em menos 3π sobre 2. Certo? Então, nós já vimos o quê? Que a tangente de zero é zero. Então, está aqui. Vimos que a tangente de π sobre 2 não existe. Tá? Vimos que a tangente de π é zero. Vimos que a tangente de 3π sobre 2 não existe e vimos que a tangente de 2π é zero. Da mesma... Vamos olhar primeiro desse lado aqui. Bom, então o que acontece quando marcar aqui esses pontos?
Então, o que você observa conforme você está no zero e vai exatamente aumentando o arco aqui, vai acrescendo o arco. Você vai verificando que essa tangente, os valores numéricos da tangente vão aumentando. Quando chega muito próximo de π sobre 2, isso aqui está no infinito, certo? Então, na medida que o arco caminha, tá, os valores, porque aqui é f de x igual a tangente de x, e aqui é x, na medida que o meu x caminha aqui, ó, de 0 a π sobre 2, os valores das tangentes elas vão subindo, mas elas sobem uma curva, e quando eu vou chegando muito próximo de π sobre 2 e ligo, eu vou encontrar o eixo da tangente lá no infinito. Então, há aqui uma tendência do gráfico lá na eternidade se aproximar dessa linha que é chamada assíntota do gráfico. Aqui não tem imagem. Isso caracteriza que o π sobre 2 está fora do domínio. Quando você passa pelo π sobre 2, você já está aqui, ó, certo? E você vai pegar esse ponto, faz ter até um pouquinho mais, ó. Vai pegar esse ponto, ligar aqui e buscar a tangente, esse tangente vai estar lá embaixo negativo. Então, quando você passa para o lado de cá, a minha tangente já vem lá do menos infinito, e quando chega no π, ela é zero. Agora, conforme ela passa pelo π, você vai vendo, conforme ela vai passando pelo π, ela vai aumentando novamente. Então ela vai aumentando e chegando em 3π sobre 2, se aproximando, mas nunca toca nessa linha vermelha. Nunca toca, vai para a eternidade se aproximando. Quando ele chega em 3π sobre 2 aqui pelo lado esquerdo, você vai ligar e vai cair lá no menos infinito. Aí você volta, quando ele passa pelo 3π sobre 2, ele volta pelo menos infinito até chegar em zero. Certo? Do lado de cá, certo? Se você olhar aqui, ó, agora no negativo, conforme você vem chegando a menos π sobre 2, né, esses valores, por exemplo, quando você está em zero, tá, e você vai fazendo isso, esses valores, conforme você caminha aqui, esses valores aqui, eles vão, em valor absoluto, eles vão aumentando, mas com um sinal negativo. Então, essa representação ela vem fazendo assim. Quando chega em menos π sobre 2, passando de menos π sobre 2 aqui, ó, tá, ela vai estar... Veja que ela tá vindo em menos π sobre 2. Agora, quando ela passa aqui, ó, de menos π sobre 2 para cá, a leitura é lá em cima. Então ela vem positivo, faz assim. Certo? Em 2π e aqui ela faz, por exemplo, ela vem trazendo para cá e aqui ela vai exatamente. Não sei se vocês vão, menos π, tá? Quando ela passa aqui quando ela chega no menos π, é zero, tá? Tangente é zero. Quando ela passa do menos π, né, um pouquinho, ela está no negativo. Imagina aqui, ela está fazendo a leitura negativa. Conforme ela vai aumentando, tá, ela vem para baixo, ela lá no negativo, embaixo, menos infinito. Certo? Aí eu vou me aproximando de menos 3π sobre 2. Quando eu passo 3π sobre 2, ela não existe. Quando eu vou para o 3π sobre 2, quando eu passei do menos 3π sobre 2, eu vou fazer essa leitura lá em cima. Então ela vem, começa aqui e faz isso. Porque na realidade aí você diz assim, Z, mas se eu tivesse aqui mais um quadrante, tá, ela faria isso aqui, ó. Ela faria isso. Se eu tivesse mais um quadrante aqui, ela faria isso aqui.
Então você veja que há uma lei de formação, né, por período. Por que aqui ficou uma parte para baixo e outra para cima? Porque eu não dei continuidade. Mas veja que o período dela, né, se você olhar aqui, ó, tá, ela forma sempre essas representações iguais, parecidas, iguais a essa, veja, essa, certo? Essa, aqui, e essa. Então, essas representações, elas são idênticas. Então, qual é o meu período? O período, né, onde há repetição desse desenho, desse gráfico. Eu tenho aqui 90, o π sobre 2 e π sobre 2, o meu período aqui é de π. Quer dizer, de π em π. Observa aqui, ó, 3π sobre 2, né, e 2π. Melhor, até aqui eu tenho π sobre 2, aqui eu tenho π sobre 2, então eu tenho π. Aqui eu tenho π sobre 2, aqui eu tenho π sobre 2, somando eu tenho π. Então o período da tangente é π. Então veja que o gráfico da tangente está aí colocado, né? Qual é o domínio da função? Todos os reais, mas observem que exatamente, né, aqui, particularmente nesse aqui eu estou vendo que o π sobre 2 não faz parte, eu vejo que o menos 3π sobre 2 não faz parte, então o domínio eu tenho que excluir todos os arcos que são contra esses dois aqui, nós já colocamos isso lá, que não existe a tangente. E o conjunto imagem, né, ele é infinito, porque essa curva ela vai infinitamente para cima, infinitamente para baixo. Quando você projeta aqui no eixo, você veja que o contradomínio é real e o conjunto imagem, que é a projeção do gráfico, também é real. Então você tem aí uma representação do gráfico da tangente de x, ok? Ok, gente. É isso. Mostramos aí a lei de função da tangente.